sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Já estava com saudade, semana passada a gente não fez, até Carol, nossa editora, falou, quando eu falei que ia ter gravação hoje, ela falou, ai, que bom, que eu já estava com saudade. Bem-vinda, Márcia Tique, nossa psicóloga sexóloga, Cristiane Fatala Elias, nossa advogada, e hoje uma convidada especial, Lara Matos, que ela trabalha com liderança, ela trabalha na competência humana, em dirigir líderes. E aí é por isso que a gente vai conversar hoje sobre a diferença entre ser chefe e ser líder. Quando eu penso em chefe, eu penso naquele desenho do Fred Flintstones, não tinha? Que ele tinha medo daquele chefe, ele ficava bravo com aquele chefe, ele falava mal daquele chefe, e o chefe era um carrasco. Nos Simpsons também tem isso. E hoje a gente vê tão claramente como a diferença, como hoje não faz parte mesmo, que isso era Flintstones realmente ser chefe e que hoje queremos líderes. E líder, para mim, líder é ser inspirador. Você treina as pessoas e você forma o seu quartel através da admiração, da inspiração. Então, por isso eu combinei e convidei a Lara Matos para conversar junto com a gente sobre isso. A Lara que também é uma expert em comunicação, né, Lara? Você também tem esse viés da sua empresa, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos. Agradeço aí a acolhida, sim, de fato, porque comunicar-se bem é uma competência muito requerida, principalmente para líderes. E hoje em dia, falamos tanto nos vídeos, né, nas redes sociais, então comunicação é um cartão de visitas e cada vez mais as empresas têm procurado, sim, esse serviço para desenvolver os seus líderes, para se comunicar melhor. Haja vista que liderança são inter-relações, logo nós precisamos saber nos comunicar para que nós possamos nos interrelacionar. Muito obrigada por estar aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Marcinha, quem diria, né, que a gente ia ter empresas como a da Lara Matos para treinar líderes, para treinar pessoas que estão no cargo de liderança, né? Olha, eu acho que era um processo natural que surgisse essa necessidade, porque o ser humano, nós descendemos do macaquinho, né? E o ser humano funciona funciona por repetição. E o modelo era muito ruim. Enquanto você falava da Lara, aqui, Lara, a coisa funciona muito interessante. A gente joga o tema e depois vai vendo que tudo converge para o tema. Sim. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui numa empresa, claro que eu não vou falar qual é, e quando eu entrei, a primeira funcionária que eu encontrei, eu dei um sorriso e falei, bom dia! A moça começou a chorar. Eram 9h da manhã. Ai, dona Márcia, bom dia, nada. A senhora não sabe como eu sofro nessa empresa, porque meu chefe é um carrasco, ele judia, ele vê as necessidades da gente, ele faz justamente o oposto para a gente sofrer. Quer dizer, ainda tem esses chefes. Então, precisa esse processo de educação para atualizar. O que a Lara falou, e a Cristiane percebe na profissão dela, você na sua, eu na minha, a comunicação, quanto mais fluida e horizontal, mais frutos ela dá, né? E não precisa ser só uma empresária, né, Lara? Uma dona de casa. E é um modelo, eu acho que as pessoas estão brincando muito de ser empresário, sabe? E empresário é muito mais além de você abrir uma lojinha, ou de você abrir uma porta, ou você abrir um CNPJ, um MEI, é muito mais do que isso. Eu trouxe esse tema justamente porque eu vi umas cenas aí esses dias, eu falei, gente, a gente precisa conversar sobre isso. A Cris Fatala, ela é advogada de empresários, e eu tenho certeza que ela vê muito disso acontecer, e essa evolução, né? E essa troca de paradigmas, né, Cris?
Eu acho que esse modelo do chefe, aquele chefe que humilha, aquele chefe que ele gere pelo terror, ele está obsoleto, né? Não tem mais lugar nas empresas hoje em dia. Esse tipo de chefe ficou no passado, mesmo porque hoje em dia a gente tem muitos processos aí que discutem o dano moral, né, o assédio moral, então isso interfere muito no andamento dos trabalhos de uma empresa, no contencioso, então as pessoas estão buscando um outro caminho de gestão, né? E o líder, o verdadeiro líder, é aquele que inspira, ele não precisa ser o chefe. Quantas empresas você vê que tem grupos isolados e que cada grupo tem o seu líder, aquele que inspira, aquele que leva os seus pares a realizar por admiração, né? Realizar as tarefas que são habituais da sua função, por admiração àquele que faz parte do grupo e que se destaca justamente por seu líder, né? Lara, o líder ele não precisa ser necessariamente o chefe. Muitas vezes dentro da o líder empresa, é aquele que se destaca dentro da entender que você corporação, dentro cresce do junto com a grupo, né? empresa. Entender que você cresce junto com a empresa, que você desenvolve projetos lá dentro. Ô, Lara, como é que você faz quando chega um chefe para você e não líder? Para transformar em líder? Então, vamos lá. Bom, eu só vou fazer uma parte aqui que é bastante importante nós falarmos isso, porque para todo texto tem um contexto, né? E o contexto atual, ele instiga a liderança. Nós estamos vivendo num momento de transformações muito radicais, avanço tecnológico, isso implica, fora, né, a pandemia, isso implica muito na nossa relação conosco, tanto que a Márcia traz a questão do autoconceito, do autoconhecimento. Então, Renata, já respondendo, como é que eu lido com um chefe que tenta ser um líder? Então, o primeiro passo para o desenvolvimento da liderança é o autoconhecimento. Essa pessoa ela precisa se observar, porém, nós só nos conhecemos quando nos reconhecemos no outro. Essa não é uma frase minha, é de Hegel, mas é justamente eu preciso me relacionar com as pessoas para que, de fato, eu possa fazer as comparações, o que é eminentemente humano, e entender que eu posso melhorar naquilo que eu não necessariamente sou muito bom e que eu também posso preservar aquilo que eu sou muito bom, porque nós temos um viés de negatividade que faz com que a gente não veja aquilo que a gente tem de bom. Um chefe não se transforma necessariamente em líder, e assim, eu tenho um certo cuidado, essa dicotomia, né, chefe e líder, ela não é tão radical assim. Nós podemos ter pessoas que têm um comando, né, uma chefia, mas quando ela percebe que isso já não tem mais espaço, ela precisa dialogar. E quando você passa a dialogar, dar-se a conhecer o outro, você passa a trocar. E aí o líder, sabe o que ele precisa? Ele precisa trazer a pessoa para junto dele, para eles buscarem juntos um objetivo que transcende os objetivos pessoais de cada um, porque eles estão no mesmo ecossistema que a empresa. Então, olha como a liderança precisa persuadir num bom sentido, e aí entra a comunicação. Então, um chefe que tem aquela característica tradicional, ele pode sim se desenvolver como um líder, mas ele precisa de competências que, inclusive, são pessoais, de personalidade, para que ele se veja nessa transição. E um líder, ele pode ser um gestor. E aí a gente traz um outro conceito, gestor, chefia, que é mais voltado justamente para o acompanhamento de indicadores, porque o líder deve inspirar, mas ele também tem que trazer resultado. Nós estamos numa sociedade do controle, nós somos cobrados por metas, etc, etc. Então, na realidade, existe sempre uma primeira pele. A primeira pele é aquela que você de fato é. Quem tem um viés de liderança, de ter uma empatia, de ter uma escutativa, de se colocar no lugar do outro, se desenvolve como um líder de uma forma muito natural. Agora, quem tem aquela primeira pele que não necessariamente é tão empática, tem uma certa dificuldade de se relacionar, é possível calibrar comportamentos. Mas entendam, eu não mudo ninguém, ninguém muda ninguém, mas você tem sim como ampliar a consciência desse gestor para um outro momento onde ele precisa muito do outro para que ele possa, de fato, sustentar a liderança dele. Você sabe, Lara, que
Liderança é Eu treinar. lido com alguns empresários, né, que têm uma arrogância no ser, né, uma prepotência. Eles se julgam líderes, só que eles não escutam o outro, eles não veem a necessidade do seu subordinado, ele se coloca sempre numa posição superior e eles têm uma grande dificuldade de encontrar esse caminho da liderança, o caminho que realmente vai fazer com que o negócio dele progrida, porque aquele líder, né, que é o chefe, que ele comanda pelo terror, normalmente o negócio dele é um negócio de insucesso, né? Infelizmente, porque aonde trabalham funcionários insatisfeitos, é impossível que haja o progresso desse negócio, né? Justamente. Eu vou para o tenho por hábito. intervalo. Na volta, eu vou fazer uma analogia com relacionamento, já que o nosso programa fala disso, porque temos uma sexóloga aqui entre a gente, porque a Lara Matos, até porque a Lara falou uma coisa ali no começo da sua fala, que é no se reconhecer no outro. E isso a gente tem aí nas relações. Eu vou para o intervalo e já volto. Hoje estamos falando da diferença entre chefiar e liderar. Ou pode se misturar, ou você pode treinar tudo isso. A liderança é treinável, estamos para isso, com Lara Matos, que é da oficina de gestão e treina líderes através da sua comunicação, da oratória, e lógico, estamos com a psicóloga e sexóloga Márcia Ticchi e Cristiane Fatala Elias, que além disso, de ser a nossa consultora também, é advogada de empresários. Então, ela já falou, inclusive, sobre empresários que têm essa carcaça, né, do chefe terrorista, arrogante, que hoje não tem mais lugar no mercado. Só que a Lara, no bloco anterior, falou uma palavrinha que aqui a gente que fala muito sobre relacionamento tem muito a ver, né, Marcinha? Que na questão do liderar, como são pessoas lidando com pessoas, da gente se reconhecer no outro, não foi isso, Lara? Sim, eu só me conheço quando me reconheço no meu par. E Concorda essa comigo, Márcia? diferença também de um chefe de família também tem essa conotação, né, do chefe arrogante e o chefe daquela sociedade machista e do chefe do pai ou da mãe líder, né, Márcia? Nessa questão ainda, quando tem essa empatia com o outro, quando existe isso, parece que fica mais saudável, né? Eu só sei quem é a Márcia, porque a Márcia convive num grupo. E como o grupo me vê, faz com que eu me reconheça. Agora, quem não obedece a essa lei, vamos dizer, natural, realmente acaba tendo problemas. A própria Cristiane, nos divórcios, e ela é muito sensível em perceber isso, né, Cris? Quando precisa... eu sempre digo que hoje os casais estão brigando por motivos que não são importantes, assim como às vezes se casam por motivos menos importantes. Mas, enfim, quantas vezes a Cristiane percebe, como advogada, que existe um desequilíbrio na comunicação, sabe? Porque a receita de um bom relacionamento é a troca, é o 6 e a meia dúzia. Quando tem o desequilíbrio, que é igual vocês estão colocando com o líder, vamos dizer, negativo, não sei se usa essa palavra, Lara, porque eu me lembrei, a Lara falando, na faculdade, talvez primeiro, segundo ano, a gente fazia um trabalho de liderança para identificar o líder positivo e o líder negativo de um grupo. Eu não me lembro mais o nome desse trabalho, mas tinha um nome bem específico. Mas toda relação, eu tenho que dar espaço para o outro me mostrar quem eu sou. Porque, senão, é aquela coisa, eu fico me guiando pelo meu próprio umbigo. E vocês sabem que o umbigo engana a gente demais, né? Eu acho que eu sou a rainha da cocada, quando, de repente, eu não sou vista assim.
Tem a janela de Johari, que é um exercício que a gente faz às vezes, que é assim, como eu me vejo, como o outro me vê, como eu acho que o outro me vê e como eu sou na realidade. Então, a gente tem que estar sempre negociando com todas essas instâncias. E para um líder hoje, dentro desse contexto todo que foi falado, eu acho que isso é muito importante. E nos relacionamentos também, porque eles estão cada dia mais fragilizados por conta disso. Eu arrisco em dizer até, quero saber da Lara, lá na oficina de gestão, deve acontecer, quando você começa um treinamento com essa chefia, com esse empresário ou com a pessoa que tem um cargo de chefia numa empresa, quando começa um treinamento de liderança, ele provavelmente muda nas suas relações interpessoais e na família também, né? Sem dúvida, o reflexo é direto. Nós falamos muito de empatia, escuta ativa e falamos muito de intenção. Isso vai ao encontro do que a Cristiane falou no outro bloco, acerca de chefes, donos de negócios, né, empresários que não se desdobram ou não se mobilizam para ter um perfil de líder. É porque não tem intenção. E ter a intenção, no meu ponto de vista, é crucial. Você pode, enfim, ter um contexto que te solicite uma atitude de liderança, mas se você não tem a intenção de mudar, e aí quando eles vêm, Renata, com a intenção, a coisa fica muito mais fácil, né? O que nós estamos falando aqui, inclusive para os ouvintes, não necessariamente entra da mesma forma como entra para um outro, né? Tem pessoas que estão mais abertas para esse tipo de conversa ou nível de consciência para de alguma forma absorver o que a gente está dizendo, e lá é a mesma coisa. Então, tem pessoas que chegam sedentas por mudança e outras não. E aquelas que começam, eu não vou fazer agora, ou eu vou levar uma outra pessoa da minha empresa, porque eu não preciso muito disso, eu já entendo que ela não está no momento dela de estar suscetível a uma informação que talvez possa tirá-la de uma certa zona de conforto. Agora, Cris, é matar um coelho dois coelhos com uma cajadada só, né? Por exemplo, no seu caso, Cris, você é advogado, tem empresário e faz divórcio também. Usa a empresa da Lara, já funciona para os dois, né? Porque o empresário já vai melhorar. Porque foi o que a Márcia falou, você não é 2, 3 pessoas, né? Você é uma pessoa só. E, obviamente, a sua relação na sua empresa, com seus funcionários, com seus pares, é a mesma relação que você tem em casa, com a sua esposa, com seus filhos, é tudo um reflexo, né? Por isso que a Lara falou, que quando você faz o treinamento, obviamente, vai refletir positivamente também nessa relação pessoal, familiar, né? Que ali é o espelho do que acontece na sua vida corporativa, né? Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar em todos os sentidos, né? Para melhorar a pessoa como profissional e como pessoa, para que realmente a vida dela passe a fluir e os negócios dela comecem a progredir, né? E é importante falar dessa intenção que a Lara falou agora, porque não existe, a gente já falou em 16 anos, a gente já falou tanto da síndrome da Gabriela, né, Marcinha? Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Então, essas repetições, essa dureza, não ser flexível, isso está fora do mercado, não dá mais, e nem os relacionamentos mais permitem isso, né? O ser saudável, percorrendo entre a família, a vida social e do trabalho, ela passa por essa flexibilidade, né? Quer falar uma coisa? As empresas hoje elas não estão mais atrás de chefes, elas estão atrás de líderes, né? Pessoas que sejam flexíveis, pessoas que tenham a capacidade de se adaptar às situações. Então, é muito importante que essa nova geração que está chegando aí de líderes entendam que o perfil hoje é diferente. Se eles quiserem se colocar no mercado de trabalho, eles precisam encarar esse mercado de uma forma diferenciada, realmente uma forma que inspire, né?
Você não recebe procura, Lara, de funcionário falando, pelo amor de Deus, vai lá na minha empresa conversar com o meu chefe para pedir um curso de liderança para o chefe? Não tem isso? Tem o inverso também, Lara? Nossa, a tua pergunta foi muito importante, porque é o seguinte, lá no curso, são praticamente 6 meses, é bastante extensivo. Lá não é um repositório de reclamações. Então, quando também o liderado, se ele insinuar algum apontamento, né, de locus externo, tipo, o meu problema é o meu chefe, eu falo, então vamos olhar para dentro, né? Então eu trago também essa questão da autorresponsabilidade. A gente fala muito lá da lei do 1/3. Existe a parcela do outro, existe a parcela do ambiente e existe a minha parcela. Então, quando eu trabalho esse liderado que está lá na oficina de liderança, porque provavelmente ele também queira aprender a ser um líder, enfim, eu ajudo esse liderado a desenvolver a sua liderança. Esse efeito também é muito bacana. É a arte de se relacionar, né, Marcinha? Porque em tudo é assim, né? O que a gente ouve da Lara no mundo corporativo é o que a gente ouve na sua fala no mundo dos relacionamentos, dos casais, né? Vocês estão falando, Cris, Lara, você, e eu estou pensando no micro, né? Eu sou uma profissional liberal que trabalha na salinha 4x4, só eu e outra pessoa. E como nas relações pessoais, isso tudo que vocês estão falando é importante, né? Dentro de casa, a Renata falou de mãe, e eu estou aqui com a mulher que está assistindo agora o programa à tarde, que é dona de casa. Até que ponto ela precisa mostrar força para ser respeitada, né? E isso nos casamentos, nos relacionamentos, é muito comum, parece que é uma queda de braço. Um quer mostrar para o outro que tem mais razão ou que é mais forte na sua proposta. Enquanto não houver isso que a Lara falou, né? Gostei desses 3 aspectos, né? Considerar esses 3 aspectos, sempre nós vamos ficar na oposição do quem tem razão e do que não tem razão. Quem é mais inteligente, quem obedece e quem manda. E nos relacionamentos ainda tem esse padrão muito forte, quem manda e quem obedece. Eu trabalho com alguns grupos de violência contra a mulher e eu vejo que a gênese de tudo está aí, nesse desequilíbrio, sabe? E num casal, por exemplo, temos lá 2 líderes em momentos diferentes. Tem que saber negociar essa liderança. E a gente não vê isso. Sem contar, né, que ainda existe, nós não podemos negar, falando em relacionamento, um modelo fálico, masculino de liderar, né? Então, isso acaba virando uma competição. E até nos casais homoafetivos, eu consigo perceber isso. Um fica com aquele modelo da autoridade masculina e o outro com a obediência feminina. Então, também a disruptura nessa situação também se faz necessária. Eu tenho que encerrar, mas eu queria até falar da importância dessa percepção, na verdade, de existir também uma hierarquia, porque quando a gente fala em chefe, líder, também a gente está pensando no liderado, mas como é importante a gente entender essa hierarquia, esse modelo de hierarquia em todos os sentidos, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, e na nossa empresa e no governo. É importante que a gente respeite essa hierarquia também, né? Então, não é só de um lado ou do outro falar precisa ceder aqui, ceder ali. Na verdade, a flexibilização e o se relacionar através do outro, se reconhecer no outro é importante, mas é importante também que a gente entenda a importância da hierarquia na nossa vida, porque a Marcia estava falando, eu estava lembrando aqui da Kabbalah, que eu acabei de ler um livro, reler um livro, e como Deus usa batom, é muito legal para as mulheres lerem, e como fala dessa importância realmente
da hierarquia na família. Bom, eu tenho que encerrar, gente. A Manuela já está mandando aqui eu encerrar, vou encerrar. Agradecer Cris Fatala, nossa querida, Obrigada. Marcinha Tique, e a Lara, por dividir seu conhecimento com a gente. A Lara, que é do meu. Agora eu entrei para o meu BNI. Eu que estou no BNI da Lara, do BNI, são esses encontros aí de empresários. E olha só como tem gente boa aqui na nossa região, né? Que bom a gente ver isso. Muito obrigada, viu, Lara? Eu que agradeço, foi um prazer. Adorei, volte mais vezes. E meninas, muito obrigada também pela companhia de vocês, tá bom? Beijo, beijo. Beijo grande. Obrigada a vocês todos por nos assistirem, por ficar aqui com a gente. Prazer, Lara. Tchau. Prazer, beijo, tchau, tchau. Beijo.